ver a segunda parte da catequesis da semana passada, que nós outros não podemos, é impossível dar os 9 coros angélicos uma vez sola. Então, hoje vamos contemplar a partir do 4º coro de Los Ángeles. Vimos, segundo Dionísio Areopagita, que os 9 coros de Los Ángeles estão divididos em 3 círculos, os mais próximos de Deus, que se destinam à adoração, e hoje vamos ver os 3 coros intermédios, que eles estão mais voltados para a criação material. Estes 3 coros, claro, passam a luz que recebem os serafines, querubins e tronos, recebem a luz de Deus por estes 3 primeiros coros e passam para baixo, pero su misión particular es la administración del mundo material. Y también, segundo la corona angélica que vimos, os 3 coros, 4º, 5º e 6º, são ángeles lutadores, lutam contra os espíritos malignos. Porque que en la creación es necesario ángeles para protegerla. No olviden que el objetivo que tienen los espíritus malignos es destruir todo que Dios ama. Todo que puede ser un espejo de Dios, de su sabiduría, de su poder, de su belleza. Claro que eles procuram destruir tudo, nem que seja a harmonia que existe em todo o universo. Então, por todo o universo, Deus tem seus ángeles para impedir que o inimigo destrua a ordem que Deus imprimiu em la criação. Então, vamos ver o 4º coro, las dominaciones. Segundo la tradición, Dios utiliza las dominaciones exactamente para serem administradores de todo el universo. Y la tradición considera las dominaciones como los generales de los ejércitos angélicos. Entonces, Dios colocou sobre o domínio deste 4º coro tudo o que existe. Está sobre o domínio, o cuidado de las dominaciones. Entonces, São Pablo cita este coro em 2 de suas cartas, Colossenses 1:16 e outro na carta aos Efésios 1:19-21. E este, então, coro, nós vimos na semana passada, os tronos podem ser invocados para que iluminem e inspirem os governantes, os obispos e os superiores de las comunidades religiosas. Aqui, as dominações, nós outros podemos invocar por todos aqueles que trabalham, que se esforçam para difundir o reino de Deus no mundo. Então, podemos pedir a las dominaciones sua existência para os missioneros, os superiores dos monastérios e conventos, e também todos aqueles
que estão dirigindo almas. Por exemplo, os diretores espirituais e também os maestros. Portanto, são pessoas que têm uma missão muito especial, então temos que invocar as iluminações sobre eles. E, portanto, no lado positivo, temos que entregar a eles e pedir por todos aqueles que se esforçam para difundir o reino. E também podemos pedir às dominações que eles batam em los corazones dos herejes, aqueles que difundem doutrinas errôneas, os agnósticos. Podemos poner aqui, por exemplo, eu estou seguro que para vocês não é novo este tema, todos os maçônicos. Podemos pedir às dominações que abanem suas consciências. Também os ateus, aqueles que não creem em nada, claro, os ateus. Também podemos pedir por a gente de outras religiões para que se abram à verdade da fé. E para os católicos, podemos pedir pelos católicos tíbios, por aqueles que, sim, eu creio em Deus, pero Deus é lá e eu estou cá e não há nenhuma coisa. Portanto, vemos que, segundo a tradição, as dominações podem ajudar-nos em muitos casos. Por exemplo, em nossa família, quando vemos que tem pessoas cerradas a nossa palavra, um conselho, uma semilha que queremos lançar à terra, guardemos silêncio e mandemos as dominações a estas pessoas. Eu penso que será muito melhor. Quarto coro. Quinto coro. Agora, aqui uma coisa. Toda a tradição da Igreja Oriental e Ocidental é unânime em relação aos 4 primeiros coros. Todos os padres da Igreja e doutores é unânime. Primeiro, serafines. Segundo, querubines. Terceiro, tronos. Quarto, minação. Onde há discordância é no quinto, sexto e sétimo coro. E onde não há unanimidade, então há liberdade. Pronto. Uma tradição designa isto, outra aquilo. Bom. Por exemplo, Dionísio el Areopagita habla que no quinto coro estão as virtudes. São Gregório, el Grande, põe no quinto coro os principados. E no Rosário de São Miguel se põem as potestades. Pronto. De qualquer maneira, vamos seguir o Rosário de São Miguel, que coloca no quinto coro as potestades. Então, por que este coro se chama potestade? Porque eles utilizam seu poder natural, acrescido por la gracia de Deus, para eliminar todos os obstáculos que impedem o cumprimento da vontade de Deus. Então, todo o esforço do inimigo para impedir que Deus cumpra a sua vontade, para impedir que a vontade de Deus se realize na criação ou nos homens, é aqui que entra na luta as potestades. Portanto, o demônio, claro, não deseja de maneira nenhuma que nós outros hagamos a vontade de Deus. Ao revés, ele quer que nós outros ofendamos Deus por nossos pecados e, claro, que
que tengamos a desgraça de nos perder eternamente. Entonces, para proteger os homens de todas as insídias del inimigo, Deus designou as potestades para que nos ajudem com sua força natural e que resistamos a todas as maquinações e a todas as tentações del inimigo. E uma coisa que o inimigo faz com muita astúcia, com muita uma sabedoria que não é de Deus, é de uma maneira camuflada, ele procura levar-nos a ser mal, pensando que estamos a ser bem. Então, muitas vezes, o inimigo nos tenta por el bem. E como assim, por exemplo, uma pessoa, eu tenho esta tentação de hacer, e que se passa, me quedo muito fatigado e depois, pum, não pode ser mais nada. Então, podemos dizer que é a tentação do inimigo por el bem. Então, temos que ter muito em conta isto. Deus quer que hagamos o bem, pero solamente o bem que Deus deseja. Nem todo o bem que existe é para nós outros lo hacermos, mas solamente o bem que Deus quer para nós outros. Então, vemos principalmente as tentações mais sutis, mas que é mais difícil de fazer discernimento. Nós outros temos que pedir ajuda às potestades e pedam ao Senhor que envie as potestades de uma maneira muito especial a los sacerdotes, para que hagamos bem nosso ministério. É muito importante, porque vocês sabem muito bem que os sacerdotes são aqueles que estão mais em peligro, que o inimigo mais ataca, porque se ele tem o êxito de fazer tombar um sacerdote, quantas almas se perdem por causa disso. Então, nós outros temos que enviar muito as potestades com seu poder natural e acrescentado por la graça de Deus, para que nós outros padres sejamos ajudados em las dificuldades e defendidos em los peligros. El sexto coro, las virtudes. También aquí la tradición no es unánime. Por Dionisio Areopagita es colocada en el quinto coro. En el sexto coro, él coloca las potestades. Y en el Rosario de San Miguel, en el sexto coro, se coloca las virtudes. Y o más importante es que o coro das virtudes, segundo a tradição, é aquele que preside a la criação. E vocês vão compreender a distinção entre as dominações e as virtudes. As dominações são os administradores da criação. Deus cuida da criação por meio das dominações. Entonces, que hacen las virtudes en relación a la creación. El coro de las virtudes que protegen para que las leyes de la creación, las leyes que mantengan la creación armoniosa en perfecta equilíbrio, são as virtudes. Então, as virtudes, quando Deus quer, eles podem mesmo suspender uma lei da criação. Por exemplo, na Bíblia, nós outros vemos uma ação de uma virtude
claro, está subentendida, pero não está dita abertamente. Por exemplo, quando houve aquela luta que Moisés teve seus braços alto, com duas pessoas a sustentar seus braços, e Josué combatia o inimigo, e o sol se parou. Por exemplo, não continuou seguindo seu movimento para ao final do dia, não. O sol se quedou na mesma hora hasta que o combate terminou. Por exemplo, podemos ver aqui uma acção de recuerdo das virtudes. Então, nós outros podemos invocar as virtudes em todas as calamidades públicas. Quer dizer, por exemplo, se nós outros vemos, por exemplo, o mar a ser uma grande inundação, invadir a terra, então podemos aqui pedir a ajuda das virtudes contra a força dos vientos. Por exemplo, hoje vemos nas notícias tantos huracán. Também podemos pedir contra os incêndios que não podem ser apagados. Então, quando vemos as forças da natureza fora das leis da criação, podemos pedir a assistência das virtudes para que venham nossa ajuda. E também eles podem impedir o curso das estrelas, se é a vontade de Deus. E São Tomás de Aquino tem pormenor muito curioso do coro das virtudes, que diz: quando há elemento da criação que Deus se serve para hacer curas, milagros, então temos aqui a acção de uma virtude. Por exemplo, uma coisa muito sencilla que ustedes conhecem seguramente, por exemplo, a água de Lourdes é uma água natural, pero a Virgem tem se servido muito desta água para hacer curas. E não é por acaso que a água milagrosa de Lourdes tem hecho mais quantidade de milagros reconhecidos por la ciência e por la igreja. Então, quando uma água recebe esta força milagrosa, Deus lo hace, Deus é sempre a força, através da ação de uma virtude. Nós outros podemos invocar o coro das virtudes e podemos fazer que para nós outros vai ser muito útil quando nos esforçamos por ser melhores. Por exemplo, uma coisa, eu abro por experiência minha, quantas vezes temos resoluções, propósitos buenos, desejos, pero quantas vezes isto se queda solamente em desejos, em pensamentos. Nos falta esta coragem, esta força para transformar este desejo em ação. Então, é aqui que temos que invocar o coro das virtudes. Quando verdadeiramente queremos transformar nossos propósitos em verdade, em resolução prática, concreta, efetiva. Não somente uma teoria muito bonita, mas na realidade. Podemos estar seguros que as virtudes vão nos ajudar muito em nossa vida espiritual.
Entonces, podemos decir, la diferencia es aquí que puede haber un poco de duda o de confusión. La diferencia de las dominaciones es administrar la creación. Y las virtudes, para que las leyes de la creación continúen según la voluntad de Dios. Entonces, agora vamos passar para os três coros inferiores, os últimos, os que estão mais cercanos de nós outros, e o Rosário de São Miguel são estes três coros que nós outros pedimos graças mais cerquita de nós outros. Não é tanto grandes ideais de santidade, são agora coisas muito concretas, muy práticas para cada dia de nossa vida. Nós outros pedimos ao sétimo coro o espírito na verdadeira e sincera obediência. Portanto, é uma coisa, a obediência, por exemplo, a los mandamentos de Deus. Não é uma obediência que contornamos a coisa para... Não, é verdadeira e sincera obediência. Para os arcángeles, a perseverança em la fé e buenas obras, é muito importante. E por último, a los ángeles, estar sempre protegidos por eles durante nossa vida e especialmente na hora de nossa morte. Então, vemos que as graças que pedimos aos três mais próximos de nós outros verdadeiramente dizem respeito à nossa vida diária, concreta, e vemos que são coisas que estão presentes e nós outros desejamos que estejam presentes mais e mais em nossa vida. Então, vamos ver o sétimo coro que Dionísio Areopagita chama que são os principados. Pronto. E também o Rosário de São Miguel, também no sétimo coro, põe os principados. Os principados têm como missão proteger as nações, os reinos e os pueblos. São eles os guardiães das comunidades. E também podemos chamar que em los ángeles que estão ao redor da terra, ao redor do homem, são eles os principados, os generales do exército del rei do universo. E são eles que protegem as nações. Então, cada reino, nação, como também província, cada igreja, cada cidade, cada pueblo tem principado para sua proteção, apoio e defesa. Então, eles, vocês podem ver, estão mais cerquita de nós outros e eles participam em la luta direta com o demônio que ataca concretamente as pessoas humanas. Para quê? Para que verdadeiramente nós outros nos tomamos caminho verdadeiramente que não é de Deus. E também os principados lutam para que contra os demônios que procuram perverter as sociedades. Por exemplo, aquelas sociedades que têm leis contra a vontade de Deus. Então, que verdadeiramente pervertem os pueblos. Então, é aqui que está a luta dos principados. Protegem as nações, mas ao mesmo tempo, tudo que é contra a vontade de Deus e contra o bem,
são os principados que verdadeiramente lutam para que estas influências diminuam. También, segundo a tradição, são os principados que adoram Jesus em todos os sacrários da terra. Adoram Jesus em la Sagrada Eucaristia. Portanto, se eles também as igrejas, os santuários, as capilhas, etc., a tradição recomenda quando um sacerdote entra em sua igreja, depois de saludar Jesus no tabernáculo, deveria saludar os ángeles protetores daquela igreja e também os principados que estão em adoração a Jesus sacramentado ao redor do sagrário. Então, nós outros temos aqui alguma coisa muito próxima de nós outros. Estou seguro que as almas eucarísticas que têm um amor muito particular pelo Santíssimo Sacramento, estou seguro que devem ter muita ajuda deste sétimo coro. E em relação a los arcángeles, como o nome designa, os arcángeles é um coro que está arriba de los ángeles. E aqui a tradição, de novo, é unânime, está unida. Todos os padres da igreja, todos os doutores da igreja, de todas as correntes de espiritualidade, todos são unânimes. Os arcángeles é o penúltimo coro e ángeles é o último, noveno e oitavo coro. Então, são os arcángeles que Deus confia a transmissão de mensagens extraordinárias de comunicação dos mistérios divinos que são parte do tesouro de nossa fé. Então, por exemplo, São Gabriel trouxe a la Virgen María, anunció a la Virgen María el misterio de la encarnación. Y como ella era llamada por Dios a participar activamente en la realización de este misterio. Por ejemplo, también San Gabriel fue enviado por Dios a iluminar o profeta Daniel para compreender os tempos que el Mesías había de venir. Entonces, y también hace parte de la tradición la idea que el coro dos arcángeles es un coro muy pequeño, solamente tiene 7 arcángeles. Claro, nosotros tenemos aquí São Clemente de Alejandría, Santo Irineo, São Dionísio Areopagita. ¿Y por qué que la tradición es unánime en esta idea? Porque se basea en una palabra que San Rafael ha dicho en el libro de Tobías 12:14. Yo soy uno de los 7 ángeles que ofrecen las oraciones de los justos y se realizan ante la majestad del Señor. Entonces es aquí que verdadeiramente se cree en la tradición que hay 7 arcángeles. Y es curioso que en la iglesia de Roma, una parte de los baños del emperador Diocleciano fue transformada por obra de Miguel Ángel. Hay una iglesia dedicada a Santa Virgen y los 7 príncipes de los ángeles, que es conocida por la iglesia de Santa María de los Ángeles. Y
junto de cada ángel tenía un nombre que fue borrado. Y yo ya expliqué a ustedes por qué que nosotros, por qué que la iglesia nos aconseja nunca invocar outros ángeles por el nombre que não seja os 3 arcángeles que Deus nos revela pela Sagrada Escritura. E antes da reforma litúrgica, os 3 arcángeles tinham festas separadas e agora, com a nova reforma litúrgica, eles são juntos, são unidos no dia 29 de setembro. Portanto, claro que nós outros podemos invocar os arcángeles para que eles nos ajudem a compreender melhor os mistérios de nossa fé e também que nos deem coragem contra as tentações e dificuldades, principalmente em los momentos de sofrimento, que nós outros estamos mais... podemos dizer que estamos mais em peligro de cair, então é aqui que devemos invocar os santos arcángeles. E por último, os ángeles, entre guillemets, entre comillas, os mais pequenos em seu grado de conhecimento, pero sua inteligência ultrapassa a inteligência humana em muito, pero são eles que estão mais cerquita de nós outros, e verdadeiramente como estão mais cerquita de nós outros, são aqueles que estão mais em condições de nos compreender. E é por isso que Deus dá a los hombres como guardianes los ángeles do coro mais pequeno. E quando, por exemplo, Deus chama um ángel de um coro superior a ser ángel de la guarda, ele baja, se despoja de toda sua glória, de toda a sua força e verdadeiramente se coloca ao nível de um ángel do noveno coro e só utiliza a força e o poder que tem um ángel do noveno coro. Então, por bondade de Deus, todos nós outros temos um ángel de la guarda, que verdadeiramente eu estou seguro que vocês têm já experiência de quanto ele pode ser se nós outros abrimos a porta através da chave da confiança. Portanto, ele pode nos ajudar em todas as circunstâncias, em nossa vida material, porque faz parte de nós outros, sem nunca perder o principal objetivo, que é a salvação eterna. Segundo a palavra de Deus, no livro de Éxodo, vou enviar delante de ti um ángel para te proteger no caminho que nós outros temos neste mundo, e te ajudar a chegar ao lugar que preparei para ti. Então, o ángel nos ajuda em nossa missão temporal, sem nunca olvidar nossa salvação eterna. E então, para terminar esta meditação, nós outros podemos perguntar-nos: será que os demônios que perderam a unidade com Deus, a comunhão com Deus, conservam uma porque eles perteneciam a diversos coros, podemos dizer de todos os coros angélicos que eram ángeles. Eles conservam sua hierarquia. Há, em verdade, uma hierarquia de los ángeles caídos. São Pablo tem duas passagens
que ele habla em uma delas, Romanos 8, 38, 39, São Paulo habla assim: estou convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni el presente, ni el futuro, ni las potencias, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Se los santos ángeles que permaneceram fieles a Deus foram confirmados em graça, quer dizer, são buenos, não querem outra coisa senão a vontade de Deus. Não tinha nenhum sentido que São Pablo pudesse referir-se a los ángeles buenos que nos poderiam separar do amor de Deus. Não. Seguro que nesta passagem a los romanos ele se refere a los demônios que pertenciam a esses coros de ángeles. E também a primeira carta aos Coríntios, 15, 24, São Paulo escreve: entonces vendrá el fin, quando haya entregado el reino de Dios Padre, a Dios Padre, depois de haber destruído todo principado, dominação e potestade. Então, vemos que aqui também, com seguridade, São Pablo se refere aos demônios destes três coros de ángeles. Claro que com a morte e ressurreição, Jesus ató, amarrou o demônio. A partir da ressurreição do Senhor, os demônios não podem utilizar todo su poder. E também nós outros temos o ángel de la guarda, que não deixa que os ataques do demônio, que nós outros não podemos suportar, nos lleguem a nós outros. Nem o demônio pode utilizar todo o seu poder, nem nosso ángel deixa que um ataque do inimigo llegue a nós outros, que a tentação seja mais forte que nossas forças. Pero a vitória total de Jesucristo sobre os demônios será ao final, quando Jesucristo, depois do juízo final, vai entregar a seu Padre toda a humanidade redimida, unida a todos os ángeles fieles. Então, aí, os demônios serão completamente aniquilados, reduzidos à impotência. Não podem mais fazer nada. Nós outros vamos ver isto depois, em outra meditação. Portanto, baseando em estas duas passagens de Romanos e 1 Coríntios, nós outros podemos imaginar esta, claro, eu estou falando de uma maneira muito humana, muito sencilla, podemos imaginar a hierarquia celestial como um triângulo assim, em que os ángeles mais superiores estão no cimo da pirâmide, estão mais cerquita de Deus, e depois vão bajando até o noveno coro. E aqueles que se perderam, os demônios, sua hierarquia é assim, um triângulo ao revés. Aqueles que estavam mais altos caíram mais baixo. São estes que estão mais lejos de Deus e estão mais em las profundezas del reino de las tinieblas. É como nós outros podemos dizer, quanto mais alto estés, maior será a caída. Quanto mais sublime estava um ángel, mais profundo ele bajou. Então, podemos dizer que verdadeiramente a hierarquia
satánica é completamente ao revés da hierarquia angélica. E também nós outros já vimos, naquela meditação, eu te llamo por tu nombre, vimos que os ángeles que se perderam su nombre dado por Deus ao criarlo e tomaram um nome segundo su perversión. Entonces, podemos también decir que en la jerarquía angélica los coros son denominados segundo la perversión que cada uno tiene. Claro que isto é uma reflexão, nós outros não podemos nos basear verdadeiramente em la Bíblia, porque nós outros não temos nenhuma referência neste ponto. A coisa mais importante é verdadeiramente compreendermos que, apesar da desordem que há no reino das tinieblas, no entanto, há uma coisa que os une sempre, é o objetivo para hacerem daño. Para o mal, eles são unidos. Mesmo se odeiam entre eles com toda a força. Pero para hacer el mal, eles são unidos. Para destruir o reino de Deus, eles são unidos. Para destruir a beleza, a ordem, a sabedoria de Deus na criação, eles trabalham unidos. Para destruir a imagem de Deus em nós outros, eles trabalham unidos. Pero não é para a maior glória de Deus, não é verdadeiramente para o bem, é sempre o objetivo, é para nos destruir. Portanto, mesmo que o inimigo nos haga promessas, como por exemplo ha dicho a Jesus, dar-te-ei toda a glória dos reinos se prostrado me adorares. É pura mentira, porque o inimigo não tem nada. Então, se ele mesmo nos promete por sedução alguma coisa, é sempre para nos enganar. Portanto, segundo a tradição, nós outros vimos algumas coisas que os coros angélicos nos podem ajudar. Agora, é claro, depende de cada um de nós outros poner em prática segundo as circunstâncias para nos ajudar a nós outros e aos demais a realizarem sua missão. Lembrem-se sempre que os ángeles são instrumentos que Deus se serve sempre para ajudar-nos em nossa missão. E eles não são nenhum obstáculo para nosso caminho de santificação. Ao revés, nos ajudam muito a caminhar segundo a vontade de Deus, segundo nosso caminho de santificação. Amém.